Olá, eu sou a Renata Mendes e também faço parte da TV Relacionamento. Venha você também para essa grande família. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva e dessa vez nós trouxemos aí um convidado muito especial, a pessoa fera no assunto, que é o Kleber Paixão. Kleber, muito obrigado, viu? Fiquei muito feliz aí Prazer é todo meu. Ter aceito nosso convite. Prazer é todo meu. Kleber, antes da gente entrar no assunto mesmo, fala um pouquinho sobre você, a sua trajetória. Então, meu nome é Kleber Paixão, eu sou casado, tenho um filho e sou professor de teologia, né? Sou bacharel em teologia, me formei em teologia, pós-graduado em filosofia e filosofia contemporânea, e o percorrer do meu caminho hoje é que eu sou professor e assistente pedagógico de um instituto de teologia chamado Instituto Êxito de Teologia. Perfeito. O Kleber, todo mundo hoje escuta falar cada vez mais com convicção o que é teologia, mas ninguém vai muitas vezes na etimologia da palavra para buscar o que realmente quer. Então explica pra gente o que é teologia. Então, a teologia, na Idade Média, ela já foi considerada a rainha das ciências. Tomás de Aquino, o grande filósofo da Idade Média, filósofo cristão, ele dizia que era a santa ou sancta doutrina. Teologia, a gente pode pegar a etimologia dela e dizer que teos é Deus e logia, né, vem de estudo de Deus. Só que logia pode ser estudo, pode ser palavra, pode ser discurso. Eu prefiro teologia como discurso sobre Deus, porque estudar Deus não pode ser um objeto de estudos, como você pegar e colocar ele num tubo de ensaio e fazer toda uma pesquisa sobre ele. Perfeito. No caso da teologia mesmo, clássica, nós entendemos que a teologia é um discurso sobre Deus. Esse discurso, ele parte sempre do princípio da revelação. E aí você poderia perguntar para mim, o que é revelação? Revelação, quem é cristão vai se familiarizar com o que eu vou dizer agora, que em algum momento existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e que ele se autocomunicou, ele se autodoou. Revelação não é uma coisa, não é algo morto, é alguém, é uma pessoa. Deus se revelou como pessoa. Então a teologia é um discurso de alguém que se mostrou. Revelar traz a ideia de alguém tirar a ponta pelo véu e tirar e mostrar. Mostrar o que estava oculto pelo véu. E se é oculto pelo véu e foi revelado, então nós vamos fazer um discurso a partir dessa revelação. Teologia que pensa algo que não é a partir da revelação é muito perigoso. Perfeito. Ô Kleber, hoje a gente escuta falar assim, muitos leigos também estão falando sobre teologia, tem a teologia profissional e hoje tem também a acadêmica. Qual que é a diferença, então, entre teologia leiga, profissional e acadêmica? Boa pergunta. Se a gente faz um discurso sobre Deus, todos aqueles que fazem um discurso sobre Deus estão fazendo teologia. Então, o pastor, quando ele está num púlpito falando, pregando a palavra, independente do nível acadêmico dele, ele está fazendo teologia. Se uma pessoa que está num grupo de estudo da Bíblia, falando da palavra de Deus, ele está fazendo teologia. Esse fazer teologia sem vínculos profissionais ou acadêmicos, nós chamamos de teologia leiga. É o leigo discursando sobre Deus. O teólogo profissional é aquele que é contratado por uma empresa ou contratado por um instituto profissional, um instituto educacional, onde ele é um professor de teologia. Ele é registrado, por exemplo, um professor de uma instituição acadêmica, ele é registrado. Então, ele faz teologia profissional. O acadêmico seria o teólogo que ele é pesquisador, ele é conteudista, ele produz conteúdos para faculdades, para seminários, ele pesquisa algum autor determinado, algum teólogo determinado, ele faz uma pesquisa, então ele passa pelo mestrado, doutorado, pós-doutorado. Esse é o teólogo acadêmico. Perfeito. E qual que é o papel do professor de teologia?
a gente poderia dar N definições e tudo mais. Eu acredito que o papel do professor de teologia, a partir do momento que ele foi tocado, eu sempre digo que o professor de teologia, gente, ele foi tocado por alguém. Sim. Ele foi tocado por essa revelação. Sim. Então, o professor de teologia, ele fala do amor. Roger Garaldi, um filósofo, ele dizia que a filosofia até Hegel seria o amor à sabedoria, e depois de Hegel em diante seria a sabedoria do amor. A contraposição a gente pode fazer para a teologia também. A teologia seria essa sabedoria do amor, ou seria o discurso do amor. O professor de teologia, ele não é um descompromissado, ele não é um transeunte que passa e vai fazendo teologia por fazer. O professor de teologia, ele foi tocado por essa revelação em algum momento da vida dele, e ele fala do amor trinitário, do amor do Deus que se revelou de forma apaixonada. Ele faz a partir da igreja e para a igreja. Um teólogo que faz teologia por fazer teologia, mais uma vez eu digo, é um teólogo perigoso. O bom do teólogo é aquele que ele faz a partir da igreja e para a igreja. E sempre de forma apaixonada, porque em algum momento da vida dele ele foi tocado por essa revelação, tocado por esse Deus que chegou até ele. Porque os teólogos, a maioria, todos entendem que o movimento não é o ser humano até Deus, o movimento é de Deus vindo ao ser humano. Perfeito. Ô Kleber, eu sempre acredito que os passos da vida são engatinhar, andar e correr. Quem quiser estudar teologia a partir de agora, por exemplo, olha, eu assisti essa entrevista e eu quero começar a estudar teologia, o que você recomendaria? Eu recomendaria, para você não se assustar, né, com os temas, um curso livre. Um curso livre, inclusive até no instituto onde eu trabalho tem um curso livre de teologia, que não te dá aquele compromisso acadêmico, você que é um professor acadêmico, você sabe que existe um rigor acadêmico, umas exigências, né? E aí, alunos aí que vai estar me assistindo, normas ABNT e tudo mais, existe todo um rigor acadêmico para se fazer tanto teologia, filosofia ou até direito, independente das ciências. Mas eu aconselharia um curso livre. Se você se apaixonar pela teologia, eu aconselharia você procurar uma universidade ou procurar uma faculdade ou um instituto que disponibiliza um curso. E aí você pode tanto procurar um curso, na maioria das faculdades hoje oferece um curso reconhecido pelo MEC, que aí abre portas para um mundo não só acadêmico, mas um mundo profissional. Porque no futuro você pode dar aula num seminário, dar aula numa faculdade, aí você pode fazer uma pós-graduação, mestrado e doutorado, fazer todo o processo. Você engatinha, você caminha e assim por diante, como você mesmo disse. Perfeito. Ô Kleber, eu achei muito bacana aí você também ter feito filosofia. Tá? Uhum. Assim, houve uma intersecção bem legal você ter feito teologia e depois você ter feito filosofia? Eu diria que sim. A maioria dos estudantes de teologia, os professores de teologia, todos concordam. Para você ter uma base teológica fundamentada, uma base muito boa, você precisa de uma base filosófica. Okay. O respaldo é a ferramenta que nós temos. Tem um filósofo historiador da filosofia chamado Batista Mundin, ou outros vão encontrar como Batista Mundin, ele diz que a teologia é o teólogo que foi tocado por essa revelação, então ele foi tocado, mas ele precisa de um instrumental para fazer a leitura. E o instrumental que ele precisa, que é a parte que nós chamamos de hermenêutica, ou seja, de interpretação da realidade, ele precisa de uma ferramenta filosófica. No meu caso, eu sou teólogo, tenho uma base teológica, eu gosto de toda a teologia, de todos os grandes teólogos, mas a base, ferramenta filosófica é necessário para mim. Vou dar um exemplo. Sou muito apaixonado estudante de Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona e os filósofos contemporâneos, o Sartre, o Heidegger e assim por diante. Perfeito. E também vai buscar lá na Grécia Antiga também? Platão, sim. Aristóteles, se não estudar Platão e Aristóteles, se você for estudar Agostinho de Hipona, que é um teólogo e filósofo cristão, se você não tiver uma base de, exemplo, de Plotino,
que são os neoplatônicos, e do próprio Platão, você não entenderá a filosofia e a teologia de Agostinho de Hipona. Se você for estudar Tomás de Aquino, grande filósofo medieval, e os outros medievais também, e não estudar, exemplo, Aristóteles, você fica defasado no seu conteúdo, tanto da teologia de Tomás como da filosofia. E assim por diante, eu diria, vou dar um exemplo, um teólogo católico muito bom do século XX, o Karl Rahner. Se você estudar Karl Rahner e não estudar Heidegger, fica difícil você fazer essa leitura. Você estudar Karl Barth e não estudar um pouco do Kierkegaard, também você vai ter uma certa dificuldade. Então, teologia e filosofia, eles andam junto. Fé e razão, que muitos dizem que há uma divergência, eu diria para você que há um diálogo muito bom. Fé e razão, eles andam junto. Eles não se misturam, mas como diz Etienne Gilson, a teologia, ela precisa da filosofia, porque o filósofo cristão, ele sempre vai fazer filosofia livre para discorrer, perguntar, mas ao mesmo tempo ele tem como referencial o dogma, ele tem como referencial a revelação. Por isso que esse filósofo Etienne Gilson, um tomista que eu gosto muito, e ele tem na nossa grade, num dos cursos de pós-graduação nosso, chamado Filosofia Cristã, o Etienne Gilson diz isso, que a filosofia, ela te dá o respaldo para fazer uma boa teologia. Perfeito. E talvez a intersecção seja fé e amor, né? Com certeza, fé e amor. Independente do caminho que se siga de religiosidade. Sim, eu diria o seguinte, se Deus é amor, e se uma pessoa, independente se ele é cristão ou não, ele segue o caminho do amor, ele está mais próximo de Deus do que ele pensa. Independente da religião dele, ele está mais próximo de Deus. Passou ao longo da minha vida, depois de uma doença que eu tive chamado câncer, né? Um câncer cerebral, eu diria para você que eu sou mais adepto do amor. O amor é tudo. O Cristo é o Cristo do amor. Todos os atos do Cristo na terra, no seu peregrinar aqui, foram atos de amor. Amor, misericórdia. Eu acredito que uma religião que não pratica o amor e a misericórdia e não estende a mão ou um ombro para a pessoa se achegar, ela não é uma religião verdadeira. Uma religião verdadeira é aquela que estende o abraço, o amor, a misericórdia. Perfeito. Eu acredito assim. Tá. Ô Kleber, e qual, na sua opinião, qual o impacto da igreja, o impacto da teologia na igreja e na sociedade? Boa pergunta. Uma igreja que não sabe os pressupostos teológicos, exemplo, história da igreja. Se uma igreja não sabe a sua história, como que se desenvolveu o dogma, como se desenvolveu os ensinamentos, é uma igreja defasada, porque um povo que não sabe a sua história, ele nunca vai construir um futuro fundamentado, um futuro... Toda a história da tradição, né? História da tradição. Vou dar um exemplo. Nós cremos na Santíssima Trindade. Essa palavra Trindade, ela não está nas Sagradas Escrituras. Ela foi desenvolvida ao longo do tempo. Há quem diga que foi Tertuliano, o grande teólogo cristão latino, que cunhou primeiro essa palavra. Mas assim, para você fazer isso, você precisa estudar a história do dogma, você precisa estudar a história da igreja. Então, uma igreja com respaldo teológico é uma igreja sadia. Uma igreja sem teologia é uma igreja raquítica e que não produz frutos. Um cantor de louvor que sabe muito bem teologia, ele vai escrever um louvor teologicamente fundamentado e vai cantar melhor. Porque você reconhecendo a grandeza do Deus que você crê, você canta melhor, o coração está mais aberto, a gratidão é melhor. Isso é um impacto na igreja. Então eu acredito que a teologia é de suma importância para a igreja. Pois bem, na sociedade, a teologia ela dá respaldos no que eu diria no campo da ética e da moral. Porque essa dicotomia de sagrado e profano é muito perigoso. Porque traz a ideia de que o cristão é alguém fora da sociedade, que está escondido nos redutos cristãos e que não implica, ele não sabe votar, ele não sabe fazer nada disso. Então, eu acredito que uma igreja com um respaldo teológico, ele tem uma noção, uma cosmovisão, enxergará bem para escolher o seu comandante na presidência, ele vai escolher muito bem a questão do desenvolvimento de uma sociedade mais sadia, a questão da violência. Hoje em dia as pessoas dizem cristão, mas são a favor da violência, que é uma coisa
que um vai contra o outro. Exatamente. Mas se uma igreja tem uma teologia saudável, ele vai entender que nós acabamos de falar. Propagar o amor, a misericórdia. E a teologia ela serve para a educação. Sim. A teologia serve para a educação. Os teólogos medievais ensinavam... A primeira coisa que você aprendia muito bem era traduzir e falar no latim. Há estudiosos que dizem que o latim é muito bom para a educação, para o crescimento de uma criança. Então eu acredito que o impacto para uma sociedade no campo da ética, da moral, da educação, dos valores, é de suma importância. Perfeito. Ô Kleber, muito obrigado pelas suas palavras enaltecedoras aí. Eu agradeço. Muito bacanas. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos internautas e também deixasse os seus contatos aí. Tá? Pois bem, o meu contato você pode achar nós no Instituto Êxito de Teologia, que é um instituto localizado em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, do ladinho do metrô Tatuapé. Você pode encontrar nós, temos o site aí, www.institutoexodeteologia.com.br. Você vai achar a gente na internet, no Instagram e no Facebook. Minhas redes sociais, em particular, também vão estar disponíveis. E eu diria para você que está me ouvindo, independente da sua crença, independente da sua fé, saiba de uma coisa, o fundamento é o amor. E quem ama, ele não aceita todas as coisas. Quem ama, ele corrige, ele direciona, ele norteia. Se você estiver fundamentado no amor, tua vida terá uma direção melhor, você vai procurar andar melhor e a convivência na sociedade vai ser melhor. Eu diria para todos que estão nos assistindo que procure o amor. E você que é cristão, pratique o amor do Deus do amor que se revelou. O evangelista João disse que Deus é amor. E se a gente não pode sair dessa premissa. Eu agradeço por toda a ajuda aí, nós estamos presentes aqui nessa grande entrevista. Perfeito. Kleber, muito obrigado. Eu que agradeço. E espero que você volte outras vezes ao nosso programa. Eu com certeza, pode contar comigo. Chamando, eu estou aqui. Perfeito. Internautas, nós finalizamos então mais um programa Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.